Salmos 25, oração por auxílio divino. Salmos de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultes sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade, que é grande, ao homem que teme ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam. Com ódio cruel, guarda-me, alma, livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque eu te espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. A palavra era Davi fazendo uma oração a Deus. Davi, que foi rei de Israel, Davi, que era um homem, segundo o coração de Deus, ele fazia sempre oração para Deus. Ele fez oração para Deus, pedindo que Deus aliviasse a alma dele do sofrimento, porque Davi era um homem de guerra e ele sempre estava sofrendo perseguição de pessoas que perseguiam ele, que ele chamava dos inimigos. Ele fala: Deus meu, em ti eu confio, não seja eu envergonhado. Não exulte sobre mim os meus inimigos. Porque Davi era um homem de guerra e ele tinha muitos inimigos, porque ele temia Deus e falava sempre a palavra da verdade. E há muitos que não gostavam da palavra verdadeira, e Davi tinha muitos inimigos. E ele fazia oração para Deus, para que ele não fosse envergonhado e que as pessoas sem causa elas procedessem traiçoeiramente contra ele. Ele pedia para Deus dar para ele livramento. E ele continuou falando: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me nas tuas veredas. Para Deus ensinar ele a seguir os caminhos de Deus bem certo, e para Deus guiar ele nas veredas, que as veredas são o caminho que ele fala: ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. Para Deus continuar ensinando ele seguir certo nos caminhos de Deus.
Ele esperava por Deus todo dia, lembrava de Deus todo dia e fazia oração para Deus todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ele continua falando das tuas bondades, que são desde a eternidade. Ele fala que são desde a eternidade, porque Deus é Deus de eternidade em eternidade, e era para Deus lembrar das bondades. Não te lembre dos meus pecados, da mocidade e das minhas transgressões. Certamente, quando ele era mais novo, que ele era jovem, ele fez alguns pecados e ele orou a Deus pedindo para que Deus esquecesse e não lembrasse mais dos pecados que ele fez na mocidade, para que Deus esquecesse. Mas Deus esquece quando a pessoa se entrega para Deus, Deus esquece o pecado que fez quando era jovem e a pessoa começa a seguir os mandamentos de Deus, Deus esquece tudo, perdoa, ele apaga e a pessoa começa a viver uma nova vida com Deus. E Davi continua falando: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho, e os pecadores guia. Humildes na justiça, ensina aos mansos no seu caminho. Que Deus guia as pessoas humildes na justiça dele, e Deus perdoa os pecados. Deus não aponta os pecadores, Deus perdoa os pecados. Se a pessoa se arrepende e se entrega para ele de verdade e começa a cumprir os mandamentos dele, ele perdoa e a pessoa passa a ter uma nova vida com ele. Porque Deus, ele é Deus de misericórdia, ele é um Deus bondoso. E a palavra continua: todas as veredas do Senhor são misericórdia, verdade para os que guardam a sua aliança, e os seus testemunhos que guardam alianças, que cumprem os mandamentos de Deus, que desvia dos enganos, das falsidades e das mentiras. E ele continua falando: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, ao homem que teme o Senhor. Ele instruirá no caminho que deve escolher. Davi continuava pedindo perdão para Deus da iniquidade dele, que era grande, de pecados que ele certamente tinha feito quando era mais jovem, e ele pedia perdão para Deus, e ele falava que ele era um homem que temia o Senhor, e ele ia continuar andando no caminho de Deus. E a palavra continua a falar, na prosperidade repousa a sua alma, a sua descendência herdará a terra. Ele quis dizer que as pessoas que seguem o caminho de Deus reposa a sua alma. A sua alma reposa numa prosperidade que Deus dá, e a descendência, que são os filhos, netos, parentes, herda a terra prometida por Deus. As pessoas que andam no caminho dele cumprem seus mandamentos. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança é quem cumpre os mandamentos de Deus, que tem aliança com Deus. Deus faz aliança com muitas pessoas na terra, mas não são todos que são fiéis à aliança de Deus, mas ele faz com muitos na terra. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Ele me tira e volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Davi estava certamente sozinho e aflito. Ele estava orando a Deus e pedindo a Deus que aliviasse ele das tribulações do coração, porque mesmo que tivesse bastante gente, talvez estava perto dele, mas no pensamento, quando ele estava bem sozinho, ele sentia que estava aflito e que estava em tribulação e que não tinha ninguém para ajudar ele. Daí ele pedia para Deus em oração, em tempo que ele estava em angústia e aflição. Ele fala: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Ele estava fazendo oração para Deus, pedindo perdão dos pecados, para Deus tirar dele a aflição e a tribulação. E continuou falando: considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abomina com ódio cruel. Os inimigos dele tinham ódio dele cruel,
porque ele era um homem temente a Deus, guerreiro de batalhas e falava a verdade. Mesmo assim, ele pedia perdão para Deus de pecados que ele fez em tempo que ele era mais jovem. Ele sempre estava pedindo perdão para Deus. Ele era temente a Deus, mas não era perfeito, porque ninguém é perfeito até hoje. Mesmo as pessoas que temem a Deus, que cumprem os mandamentos, ninguém é perfeito. Sempre acontecem algumas coisas e a pessoa sempre tem que continuar pedindo perdão para Deus. E até de algumas coisas que às vezes a pessoa fala errado, que os outros não gostam, a pessoa tem que pedir perdão para Deus, porque o próprio Espírito Santo coloca no pensamento, ele faz com que a pessoa volte e peça perdão para Deus. Continuou falando: preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, redime a Israel e todas as suas tribulações. A Israel significava ele pediu para Deus redimir a ele mesmo e aliviar ele de todas as tribulações. Era uma oração que ele estava fazendo a Deus. E o mesmo Deus que aliviou Davi das angústias e das tribulações, ele é o mesmo Deus que hoje ele alivia as pessoas de angústia e de tribulação. É só a pessoa pedir para ele com fé que ele alivia, que ele ajuda, porque ele é o mesmo Deus, ele é Deus de eternidade, eternidade. Ele não mudou. Muitas pessoas pensam que ele mudou, que hoje ele é outro, lá no passado ele era um e hoje ele é outro. Mas não, ele continua sendo o mesmo Deus. Por esse motivo que fala Deus de eternidade a eternidade, porque ele é eterno. Por esse motivo que fala que ele é Deus de eternidade em eternidade. Glórias e glórias a Deus.